Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Pastor, o que é um relacionamento abusivo? Então, Joana, você não faz ideia da quantidade de pessoas que enfrentam um relacionamento abusivo. A maioria delas nem se dá conta até ser extremamente grave que elas estão num relacionamento assim. Porque o parceiro ou a parceira abusador, emocionalmente, muitas vezes até agressivamente, eles nunca chegam ou se apresentam assim. Geralmente são pessoas sedutoras, encantadoras, simpáticas, divertidas, e elas te envolvem. E depois que elas conseguem te envolver e tê-las nas suas mãos, aí elas começam a colocar as unhas de fora. Nenhum relacionamento abusivo começa com um parceiro ou uma parceira agredindo, gritando, berrando, porque isso seria um sinal de alerta. Você ainda não está envolvendo, você iria embora logo, instantaneamente. Mas depois que você está envolvido, aquela pessoa começa a revelar quem ela é. E os sinais começam sutis, mínimos. Você não percebe. Você só se dá conta quando você já é um refém. E eu falo que pessoas carentes, elas não se relacionam, elas fazem reféns. E pessoas que têm relacionamentos abusivos, abusadores, principalmente, eles são, todo o excesso, ele demonstra uma escassez, uma falta. Essa pessoa tem algum problema. E se ela fez com você, é só olhar o histórico. Ela fez com alguém antes ou vai fazer depois. É por isso que é muito importante, quando alguém passa por um relacionamento desse, não ficar em silêncio. Porque essa pessoa vai fazer outra vítima. Há 20 e poucos anos atrás, pastor, eu estava saindo do hospital com 30 quilos, desenganada pelos médicos, pronta para morrer. E eu tive uma senhora que cuidou de mim com o maior carinho e, por milagre, por nosso Pai Eterno, eu estou viva hoje para te contar essa história. Enquanto eu estava me recuperando desse processo, porque primeiro eu engordei um pouco, aí os médicos acharam a solução da minha vida e comecei a melhorar. Eu encontrei um moço incrível, incrível, lindo, cheio de tributos, classe média, inteligente, e me tratou como uma rainha. Tudo que você puder imaginar, eu conseguia daquele moço. Era incrível. E depois de 6 meses, eu comecei a viver no inferno, completamente. Onde eu comecei a sofrer violência física, verbal, humilhações da mais cruel possível. Por isso, quando o senhor começou a contar, eu comecei a reviver essa situação. E foi muito difícil para eu sair dessa situação, porque eu comecei a me tornar violento. Eu achava que violência era normal num relacionamento. E eu achava que eu merecia apanhar porque eu não tinha feito o arroz direito. Eu merecia apanhar porque eu não era tão bonita como aquela moça que estava dançando na televisão. Porque ele falava isso para mim, que eu não era bonita. Então foi uma situação muito difícil na minha vida, esse primeiro relacionamento que eu tive. E sair disso não é fácil. Não é fácil. Por que quando a gente está nisso, parece que nem o pai nos ouve? A gente fica sozinha nessa situação. Primeiro que você está envolto num mar, num abraço de culpa, que não virou um abraço, virou uma camisa de força. Aquela pessoa ela vai destruir tanto a sua autoestima que você não vai conseguir forças praticamente. São poucas pessoas que conseguem sair sozinhas. A maioria precisa de ajuda. E muitas ainda, quando tem ajuda oferecida, elas não conseguem reconhecer. Porque a autoestima foi tão quebrada, que aquela pessoa não se sente mais digna. E entre as muitas perguntas que se passam na cabeça eu nunca vou achar ninguém que vai cuidar de mim, eu nunca vou achar ninguém que vai me amar, eu não mereço, eu não posso, eu não sou. Então você acha que você é uma pessoa inválida, é uma pessoa desnecessária, é uma pessoa substituível, é uma pessoa feia, Sabe, quando você tem do lado alguém que
coloca na balança mais os seus defeitos do que as suas qualidades, ali já é indício de um relacionamento que está começando. Pode não ser abusivo no extremo, mas já está começando um relacionamento onde a pessoa que está com você, ela não consegue te enxergar como prioridade na vida dela. E é isso que é um relacionamento. É quando o outro faz de você uma prioridade para ele. Prioridade acima do trabalho, prioridade acima dos filhos, entendeu? Isso é relacionamento, isso é casamento, isso é junção, isso é aliança de almas. Nesses momentos, muitas vezes a gente recorre à fé. Muitos recorrem à fé. E assim como a gente muitas vezes não enxerga saída pelo que a gente está passando, porque estamos envoltos numa camisa de força, de culpa, a gente não consegue ver resposta vindo de Deus. Não. Não vê. Não O vê. céu se fecha. O céu se fecha. E como que funciona a oração? Deus, ele não contempla só o seu hoje. Ele vê o seu hoje e sofre com você hoje. Mas quando ele olha para você hoje, ele está vendo o seu amanhã. Então ele te prepara hoje para o amanhã. É o amanhã que importa. Mesmo que as nossas dores sejam hoje, ele está pensando amanhã. Então ele não interrompe processos. Muitas vezes nós somos vítimas das nossas próprias escolhas erradas e nós arcamos com isso. Muitas vezes nós fomos iludidos e nós colhemos isso também. Mas a nossa oração hoje, por mais que a gente não veja que Deus está vindo ao nosso favor, ele está calçando o alicerce do lar, da vida e da felicidade do amanhã. Ele está te fazendo aprender com dores horríveis como não repetir esses erros. E só acredita que ter encontrado esse meu relacionamento de hoje, que eu estou há mais de 15 anos, é um resultado das minhas orações naquele momento do sacrifício? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Primeiro, você sobreviveu. Joana, Uhum. quantas pessoas não sobrevivem a um relacionamento abusivo? Quantas pessoas chegam tão ao fundo do poço que elas desacreditam que a vida tem esperança e elas acabam com a própria vida? Quantas pessoas partem para o outro lado e se tornam agressivas e, num acesso de raiva, cometem atrocidades e acabam com a própria vida? Uhum. Sobreviver a um relacionamento abusivo já é resultado do amor de Deus. Por eu ter essa vida pública, e eu acredito também por o senhor ser um pastor, eu já recebi mensagens de mulheres que falam para mim que elas não podem sair desse relacionamento porque senão elas não vão ter como sustentar os filhos dela. Como a gente aconselha uma pessoa assim que está sofrendo talvez muito mais daquilo que eu passei e ter que aguentar lá por um prato de arroz com feijão, pastor? O que eu Então, aconselho uma pessoa dessa? primeiro, a gente não pode ser hipócrita de dizer, não, sai da sua casa que Deus vai abrir a porta. A gente não pode ser hipócrita de colocar uma família na rua. Mas o que eu sugiro para essa pessoa? Alertar pessoas em volta. Começa a alertar, começa a mostrar sinais. Porque uma das características de um relacionamento abusivo é que o abusador ou a abusadora, eles vão tentar te descredenciar, te desmoralizar, dizer que a culpa é sua, tirar os seus atributos. Quando você quiser contar para alguém, ele vai colocar a sua verdade em xeque, ela vai colocar a sua verdade em xeque. E as pessoas vão dizer, mas pode ser que realmente nunca tenha sido, porque ela nunca comentou, ele nunca comentou. Então, primeira coisa, comece a mostrar os sinais para as pessoas que você tem próximo, que você ama, que você confia. Segundo, comece a planejar a sua vida. Comece a planejar. Comece a tentar se realocar no mercado de trabalho, não sei, procurar trabalho como, vamos lá, manicure, faxineira, mercado, seja o que for. Comece a planejar a sua vida. Você tem uma vida que não depende dessa pessoa. E segundo, nós sabemos que a lei vai te garantir uma pensão desse cara. Então, seus filhos também vão ter
o que comer, porque essa pessoa vai ter que pagar uma pensão. E se ela não paga a pensão, eu não sei como é que funciona aí, mas aqui no Brasil, um dos poucos crimes que dá cadeia imediato é falta de pensão. Então entenda que a justiça, ela vai te dar um pouquinho, porque pensão é pouquinho, mas você precisa saber que a sua vida não depende dessa pessoa. Você viveu uma vida toda antes de conhecê-la, e você tem uma vida toda depois dessa pessoa. Eu estou sendo um pouco egoísta falando de mulheres que passam por isso. Mas o senhor já conheceu algum homem que passou ou passa por um relacionamento abusivo? Não, claro. É claro que o índice é muito menor. Mas você imagina, eu sou uma pessoa que sou conhecida há muitos anos, fiz faculdade, pós, mestrado, estou fazendo outra pós, livros escritos, palestras no mundo inteiro, e eu vivi um relacionamento abusivo. Foi abusivo o seu relacionamento? Foi abusivo. É só pegar assim, é só pegar a praticidade. Durante o período que eu fui casado, eu me anulei. Quem apareceu? A outra pessoa. Mas você quis ser anulado. Toda pessoa que sofre um relacionamento abusivo, ela tem a permissão dela mesma para sofrer. Ela se dá a permissão de sofrer inconscientemente. Não é porque quer. Porque você acaba fazendo a vontade da outra pessoa. E por causa disso você se anula. Você acaba baixando cabeça e por causa disso você se anula. Muitas vezes você acaba aceitando coisas que você não aceitaria. Isso é anular-se. Mas o senhor fazia isso por amor? Por amor, por amor. Porque você não queria briga? Por amor, por amor. Eu sempre fui daquela coisa assim, não, eu vou resolver isso em oração. Isso é errado, porque tem coisas que não se resolvem só em oração. Tem coisas que Não. precisam de atitude. Oração é orar mais ação. Oração. Precisam de atitude. Então, assim, tudo aconteceu na minha vida, todo esse escândalo, toda essa mentiraiada aconteceu, porque eu resolvi tomar as rédeas de volta. Ah, Entendeu? entendi. Então, o tempo que eu estava sendo passivo, engolindo choro, estava tudo bem. Estava tudo bem. Houve uma circunstância no meu relacionamento que eu falei assim, epa, não, isso eu não admito. Isso eu não admito. A partir de agora eu vou tomar as rédeas. E aí eu que já tinha engordado a um absurdo, comecei a ir para academia, comecei a fazer regime, assinei contrato com a maior editora do país para uma trilogia de livros, voltei a escrever, voltei a abrir minha agenda, voltei a publicar e não sei o quê. E isso para um abusador é insuportável. Um abusador não aceita que a outra pessoa tenha vida. Aí ela usa do golpe mais baixo possível para te cortar você lá na raiz. Vou te derrubar, vou deixar você completamente destruído. Foi isso, E aí, então? e aí entra as orações que a gente faz no passado. Elas E, servem para e tudo. as que você fez quando era criança falhou nesse momento? Ou você Não, acredita que era uma aprovação? Eu queria saber do senhor, o que é isso para o senhor? Como que você se concilia? Como você consola o seu coração? Como é, você fala, coração, tá tudo bem, eu só estou passando isso agora. tem muita coisa que a gente não entende, tá? Não adianta dizer uma fórmula mágica e falar que Deus responde tudo. Tem muita coisa que a gente não entende. Se algum dia vai entender, será um plus da vida, né? Um up da vida. Mas existe um texto em Romanos 8 que ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas. São das melhores às piores. Então eu preciso crer que Deus, que conhece o futuro, sabia que eu não poderia continuar naquele caminho por algum motivo. Então ele, Talvez. por amor, compaixão, misericórdia, ele interrompe. E esse processo de interrupção, ele é muito doloroso. Nada se quebra sem dor. Nada tem um rompimento sem dor, sem angústia, sem mágoa, sem sofrimento. E aí eu quero entender que tudo isso nada mais é do que Deus, de uma forma
que ele só sabe explicar e entender, fez para que eu pudesse ser mais forte, mais preparado para falar, para viver, para incentivar, para demonstrar, para revelar, seja o que for, para um novo Felipe que viria. Quando eu saí de uma situação abusiva, o que eu falei para o meu coração, o meu subconsciente falava para o meu coração e para a minha razão era o seguinte: o Pai Celestial, ele simplesmente está te dando a chance novamente de viver. Você saiu do hospital, você teve a sua primeira chance. Agora você está tendo a segunda chance de viver. E eu acredito, pastor, como mera fã do Senhor, que tem um carinho, um respeito muito grande para o Senhor, que o nosso Pai Celestial, que o Senhor chama de Deus, ele tem um grande plano para a sua vida. Ele não queria que o Senhor morresse. Então foi por isso que ele te tirou da forma mais cruel desse relacionamento abusivo que o Senhor está me contando agora. Ele tirou da forma mais humilhada, da forma mais triste, que eu não consigo nem imaginar o que o Senhor passou, para você ter uma ideia. Porque ele tem algo muito importante para a sua vida. Amém. E eu posso te falar isso com toda certeza, porque de um mês para cá, o senhor está com uma luz, está com uma aura, você está tão bonito que eu acho que as irmãs da igreja devem estar todas se penteando mais para ir se confessar com o senhor. Elas estão todas, vamos lá, que o pastor está mais bonito. E sabe o que é engraçado, Joana? Eu escrevia sobre relacionamentos. Sério? Eu comecei a pregar, a ministrar, a dar palestras para solteiros, falando sobre relacionamentos. Então, assim, eu escrevi livros, artigos sobre relacionamento. Onde que eu acho seus livros para comprar, pastor? Tem no meu site, que é philipeheidrich.com.br. No entanto que, por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, que é esse aqui, ó. Casamento. Casamento. Eu faço um trocadilho com a palavra ame. Né? Olha, Casa, ame, nunca tinha olhado, nunca tinha prestado atenção nisso. E o coração são duas digitais. Sim. Então, esse livro, ele está na última publicação. Eu não vou continuar com esse mesmo formato. Ele vai virar outros livros. Então, assim, quem quiser, não vai se produzir mais. Entendeu? Ele vai virar outros livros. Você só tem papel ou tem áudio também? Só em papel. O único que eu tenho em e-book é esse aqui, que é um livro para jovens e adolescentes. Papel e caneta. Que é justamente sobre conflitos de relacionamento para jovens e adolescentes. Olha, que interessante! Ele tem essa capa para um jovem ou adolescente, ninguém achar que a pessoa está lendo um livro, se entregar um livro sobre relacionamento. A pessoa anda com isso aqui na bolsa, no ônibus, no metrô, e ninguém sabe sobre o que se trata. Entendeu? Olha, pastor. Esse só tem em book, mas tem no site também. E aí, o que acontece? Esse livro Casamento, eu desmistifico um dos grandes personagens da Bíblia, que foi Abraão. E eu falo sobre os conflitos que ele teve com a esposa Sara. Eu falo sobre como ele tratou a mulher que foi a mãe do filho dele, a Agar, como ele jogou o primeiro filho fora, como ele abandonou o primeiro filho, como ele abandonou a mãe do filho, e como ele aprendeu com tudo isso. Então, assim, eu falo dos conflitos de relacionamento. E de uma forma muito hilária, eu passei por um grande conflito de relacionamento, mesmo tendo sido uma pessoa que falou sobre relacionamento durante muitos anos. O senhor escreveu esse livro na época que o senhor vivia esse relacionamento abusivo? Eu escrevi antes. Ai. Eu escrevi antes. Eu publiquei um ano depois de casado. Entendeu? Eu só publiquei. Tudo que eu publiquei casado é porque eu já tinha escrito. Eu não produzi nada durante o período que eu fui casado. Eu não produzi nada. Para você ver como eu me anulei. Tudo que eu publiquei já era produzido. E eu posso te dizer, eu tentei viver ao máximo tudo que eu sempre ensinei. Por isso que eu suportei muita coisa. Porque aí já entra o pastor, o homem de fé, que tenta a todo momento enxergar que Deus vai mudar a história. Mas
sempre Deus muda da forma que a gente quer. No meu primeiro relacionamento, eu tive 2 relacionamentos. O meu primeiro relacionamento, por eu vir da igrejas mormons, lá eles pregam que a família são eterna. Eu tentei o máximo salvar esse casamento até um dia que eu decidi, não, você vai ter que salvar a sua vida. E nesse meu outro relacionamento, que eu estou há mais de 15 anos, esse homem é um homem enviado pelas minhas orações, né? Porque você falou que as orações, elas vêm em prestação depois sendo pagas. E aí eu recebi essa primeira parcela de pagamento. Só que mesmo tendo esse homem maravilhoso, incrível, nós passamos por algumas crises, porque eu entrei num relacionamento onde ele tem 4 filhos, eu tive que ser mãe dessas crianças, enfim. E não foi fácil, não é fácil. E em diversas crises que eu tive, daí foi a minha oração que salvou. E foi os ensinamentos que eu tive na igreja mormon que fez, ei, para, calma, as famílias podem ser eternas. Põe na balança, o que, que você acha desse homem? O que, que ele é com você? O que, que você acha de interessante? E aí ele, o meu esposo, vinha junto comigo, não, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar. E a gente conseguia continuar remando o barco. Então, eu acredito que relacionamento, abusivo ou não, é uma prova diária que nós temos todos os dias. Porque acordar do lado do outro, roncando ali, não é fácil. Com bafo, né? Com Não. chulé, né? Aguentar no dia do mau humor. A gente precisa entender também que relacionamento abusivo não é quando a pessoa não quer fazer o que você quer, entendeu? Não é deixar de fazer todas as suas vontades, entendeu? Não quer me levar no shopping, não quer comprar isso, não quer se endividar para eu ter isso. Isso não é um relacionamento abusivo. Não. Tá? Tá? Então, assim, a gente precisa pensar. E tirando as exceções, que são as pessoas realmente que têm esse transtorno, que são abusivas, que são sociopatas, psicopatas, maquiavélicas, ruins, tirando isso, um relacionamento você não pode entrar para acabar. Você entra para entregar a sua vida e para viver para sempre com essa pessoa. Eu acho que nós vivemos na geração do descartável. A gente troca muito fácil. Uhum. E a gente esquece que a gente acaba deixando pedaços espalhados no caminho. Porque todo mundo com quem a gente se relaciona acaba deixando um pedacinho e acaba levando um pedacinho. E é muito difícil desvincular isso. É uma aliança de alma. Então, assim, eu vou ser um eterno defensor da família. Não é porque o meu casamento foi o que foi que eu vou desmerecer um princípio. Ai, que lindo. Que lindo. O princípio é, você se relaciona, se casa e se doa, se entrega. Não para você ser completo. E você está me falando que o pastor Felipe, não, o homem Felipe Heidrich está pronto para amar de novo? Em breve. Eu espero que em breve. Como diz Deus em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Né? Não é bom. Mas a sua eleita vai vir. E uma coisa que eu esqueci de completar, quando o senhor disse que eu quero completar, eu não posso esquecer, é que realmente um abusador, ele não se torna abusador com você. Ele já tem todo um histórico. Depois que eu desfiz dessa pessoa, que essa pessoa saiu da minha vida, eu encontrei a ex-esposa dele. Ela é cega do olho, que ele tomou uma coisa no murro no rosto. Pois é. E eu fiquei sabendo da história dela. Eu falei assim, nossa, eu só abracei ela e pedi desculpa a ela por aquele sofrimento todo. Mas vamos terminar esse vídeo com alegria. Pastor, me fala, só tem YouTube. Tem o YouTube que ele andou parado, está voltando agora. Né? Eu gosto de explicar os textos da Bíblia. Né? Sim. Eu fui treinado para isso a vida inteira. Né? Então, assim, eu amo pegar. Eu lancei 2 Bíblias, né, com capas diferentes. Né? Bíblia Peregrino, que é a minha marca. Uhum. Você que escreveu a Bíblia? Não, a Bíblia já está escrita. É isso que eu ia te perguntar. Não. Eu simplesmente escolhi a versão mais próxima ao original e mais fácil de ser entendida. Entendeu? Porque tem muitas versões que são muito simples de ser entendida, mas não tem a ver com o texto original. E tem muitas versões que
tem a ver com o texto original em grego e hebraico, mas você vai ler, você não entende nada. E essa Bíblia é para todas as religiões, todo mundo pode ler. Todo mundo, é o que tem em qualquer Bíblia, são os livros, os 66 livros da Bíblia estão aqui. E aí tem também um resuminho de cada um dos livros, para você saber sobre o que ele trata. Entendeu? Ai, você podia me dar umas dicas de Bíblia, porque você acredita que eu não tenho experiência com a Bíblia? Na igreja que eu frequento, ela não fala muito da Bíblia, fala muito dos outros livros, de outras coisas. E a Bíblia, eu conheço as histórias mais famosas e as mais, assim, igual o senhor. Você deve conhecer tintim por tintim dela, já que você escreveu de uma linguagem mais fácil de entender. Eu amo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li ela inteira e quantas vezes eu me debrucei em cima de cada um dos textos. Eu sou um eterno apaixonado. Pastor, é muito gratificante falar com o senhor. Eu já tenho um amor pelo senhor, assim, um respeito tão grande. E eu quero falar sempre para o senhor, você está melhor, continua assim. Continua assim, que essa eleita vai vir aí, meninas. Em nome de Jesus. Obrigado, minha querida. Obrigada por tudo, olha. E você que está assistindo o vídeo, não esqueça de ir lá se inscrever no Instagram dele, que vai estar aqui abaixo, o canal do YouTube dele. Eu vou colocar o site onde você vai ver todas as Bíblias, os livros, conhecer um pouco mais esse homem de Deus. Amém. Pastor. Obrigado. Obrigado, Tchau. querida. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada.